Olá, boa noite a todos, todas e todes. Todos bem aí? Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, né? Mais um O Sentido da Arte, episódio 5, leitura comentada. Deixa eu só fazer um último arranjozinho aqui. Pronto. Estamos organizadinhos. Como é que vocês passaram a semana? Espero que todos estejam bem. É um prazer estar mais um encontro aqui. É nosso 5º episódio já, estamos caminhando bem. É uma alegria fazer esse projeto, é muito divertido para mim. E lembrando, né, que a gente tem um percurso. Ontem eu tive os contratempos, aí acabei só ontem conseguindo colocar no canal do YouTube o episódio 4. Então, como a gente faz? Eu gravo agora essa conversa que nós vamos ter hoje, depois o episódio vai para o IGTV e alguns dias depois ele vai para o canal do YouTube aqui do Cubo Novo, o Cubo Azul Novo, né? Porque aí eu consigo colocar no canal as referências, bibliografia, e eu vou estar sempre atualizando, né, ao longo do tempo. Agora o relógio vai tocar, para a gente ter certeza que são 22 horas, está começando no horário certinho. Temos que respeitar que esse relógio esse ano ele fez 60 anos. Obrigado. Então, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao 5º episódio da série O Sentido da Arte, leitura comentada da obra de Sir Herbert Reed. E hoje nós vamos falar sobre definição de forma, o que acontece quando contemplamos um quadro, empatia e sentimentalidade. Tá ok? Então, para começar a nossa leitura, eu vou recuperar no nosso último encontro, falávamos, né, sobre a definição da disposição ordenada. Quer dizer, o Herbert Reed ele passava daquela definição da arte grega, dos elementos clássicos, né, para chegar numa ideia de que a obra de arte ela tem uma disposição ordenada, uma composição que vai estar atrelada a uma forma. Eu queria começar a aprofundar um pouco mais isso, certo? Ou seja, ele começa a nos identificar elementos que permitam a identificação de uma obra de arte. Né? Elementos que a gente possa usar como ferramentas para analisar uma obra e determinar que é uma obra de arte. Definição de forma. 16. Mais tarde definiremos a forma. Ver tópico 26D. Mas não há realmente nada de misterioso nesse termo. O dicionário dá o significado como sendo, entre aspas, arranjo de partes, aspecto visível, não sendo a forma de uma obra de arte nada mais do que o arranjo das suas partes, o seu aspecto visível. Né? Ainda está, claro, muita percepção ligada ao físico. Né? Existe forma sempre que exista distribuição, como quando duas ou mais partes se reúnem para formar um arranjo. Mas, sem dúvida, subentende-se, ao falar da forma de uma obra de arte, que é de algum modo forma especial, que nos afeta de certa maneira. Ou seja, quando eu falo da forma como relacionada à arte, há um diferencial. Que tipo de arranjo é este? Né? Que vai caracterizar essa forma como uma obra de arte. A forma não importa em regularidade ou simetria,
ou qualquer espécie de proporção fixa. Falamos sobre a forma de um atleta e queremos dizer quase o mesmo quando falamos sobre a forma de uma obra de arte. Isso é interessante. Um atleta está em boa forma quando não tem carnes supérfluas, quando os músculos são fortes, o porte bom, os movimentos econômicos. O mesmo se poderia dizer exatamente de uma estátua ou de um quadro. Vamos tomar esse último para exemplo e ver o que acontece quando contemplamos. Teria usar um quadro como exemplo. Vamos supor que se trata de uma boa pintura e que, conforme se diz correntemente, nos impressiona. Né? Então ele está partindo desse pressuposto que a obra está lá e que de algum modo ela nos afeta, nos impacta, e que motivos poderiam ser a causa desse impacto. O que acontece quando contemplamos um quadro? 17. Vou tomar como exemplo um quadro colorido, gravura 10, do grande artista japonês Katsushika Okusai, que viveu no Japão de 1760 a 1849. Além de supor que a pintura é boa, temos de supor que quem vai contemplá-la está no estado de espírito conveniente. Tudo que é necessário é que ele tenha espírito perfeitamente aberto. Não deve esperar ver certa espécie de pintura ou mesmo pintura como tal. Dobrará simplesmente a esquina, sem pensar em nada particularmente, parando diante deste objeto. O que acontece exteriormente é, em grande parte, questão de nacionalidade e de sexo. Vamos, porém, encarar o problema na manifestação mais obscura, supondo ser o espectador um inglês comum. O observador experimentado, cuidadosamente oculto atrás de um anteparo, poderá observar-lhe a dilatação dos olhos, até mesmo uma aspiração profunda, talvez um resmungo. Ficará parado, talvez 30 segundos, talvez 5 minutos. Depois continuará a andar, escrevendo provavelmente mais tarde uma carta, na qual o choque de alegria experimentado tão passivamente se manifesta, afinal, em um derrame de superlativos extravagantes. Então vamos olhar um pouquinho esse trecho aqui. O que ele está trazendo para a gente? Ele usa como referência e depois ele vai, vou mostrar antes da gente passar para olhar, ele vai comentar aqui uma pintura do Katsuhita Okusai, que é esta imagem no livro aqui, a ilustração 10, tá aqui, ó. É essa figura aqui. Que é uma gravura belíssima. Eu pude ver o original. Peraí, deixa eu colocar aqui. Eu vou mostrar agora uma versão a cores. Essa é a versão que está no livro e não dá a dimensão. Então é uma cena de tempestade no mar. Olha que lindo isso aqui. E aqui, nessa ponta aqui, onde eu vou pôr meu dedo aqui, ó, nessa parte aqui, se vocês olharem bem, vou colocar mais próximo, tem um barco, então é uma cena de mar revolto, e você tem uns pescadores ou homens no barco aqui navegando no meio da tempestade. Visão do Monte Fuji, a grande onda, de Kanagawa. É de cerca de 1830 32, mais ou menos. É uma pintura pequena, tem 24 por 36 centímetros, né? Um trabalho belíssimo. Mas vou mostrar mais uma vez. É essa pintura que ele está usando como referência para fazer a análise. Então ele está dizendo o seguinte, que o cidadão vai lá e ele usa como a referência o inglês, porque ele é inglês, né? E eles são mais introspectivos, né? Pelo menos eles são conhecidos por essa
por essa característica, então ele vai, olha, no máximo ele arregala o olho, se é tomado internamente pela emoção, né, de ter contato com essa obra, e aí depois é que ele vai se manifestar, né? E é interessante também observar que ele comenta que a reação poderia variar dependendo da nacionalidade do país, né? Quer dizer, questão cultural ou do sexo, se é um homem ou mulher, né? Que é questionável, né, como parâmetro, mas também reflete um valor, um entendimento, né, para a gente pensar. E aqui ele está propondo o seguinte, que não precisa nenhum tipo de tratamento prévio, é importante que você vá com o seu olhar, seu espírito aberto para contemplar a obra, né? Mas aí o que poderia causar esse choque de alegria que leva a uma manifestação e um derrame de superlativos extravagantes? Ele opera com a hipótese que é a empatia, que é o próximo tópico que nós vamos abordar aqui. Vamos lá. Empatia. 18. Criaram-se muitas teorias para explicar o trabalho do espírito em tal situação. Quer dizer, de você olhar e ter toda essa... Mas quase todas falham, na minha opinião, porque desprezam a instantaneidade do evento. Quer dizer, trabalhando com a ideia da... Qual o motivo dessa reação emocional? Vou ler de novo porque eu acabei interrompendo, né, o pensamento aqui. Ó. Criaram-se muitas teorias para explicar o trabalho do espírito em tal situação, mas quase todas falham, na minha opinião, porque desprezam a instantaneidade do evento. Não acredito que uma pessoa de real sensibilidade fique diante de um quadro e, depois de longo processo de análise, pronuncie-se satisfeito. Ou gostamos à primeira vista ou não gostamos. Naturalmente, há ocasiões em que, por uma ou outra razão, não é possível receber-se impressão instantânea. A obra de arte deve estar sempre isolada. Muitas, por exemplo, o exterior de uma catedral gótica, forma uma estrutura complexa de muitas obras de arte separadas, e só muito raramente uma unidade em concepção ou execução. Contudo, é esta a única distinção a fazer. Dizemos que uma obra de arte, entre aspas, nos emociona e tal emoção é exata. O processo que tem lugar no observador é emocional. Acompanham-no todos os reflexos involuntários que um psicologista associaria à emoção. Ou seja, quando eu me deparo com uma obra de arte, eu me emociono. Que emoção é essa? E querer vinculá-la ao prazer, aquela ideia da beleza clássica, emoção, ela nos emociona. Ponto. Dizemos que uma obra de arte nos emociona e tal expressão é exata. O processo que tem lugar no observador é emocional, acompanhando todos os reflexos involuntários que um psicologista associaria à emoção. Mas, como Spinoza foi talvez o primeiro a assinalar, entre parênteses, na quinta parte da Ética, proposição 3, fecha parênteses, a emoção deixa de ser emoção, logo que formamos dela a ideia clara e distinta. E aí eu preciso dar mais uma pausa para ele está entrando com mais um novo elemento aqui, que é o Spinoza. Né? Então vamos lá. O Spinoza é um filósofo, Baruch Spinoza é um filósofo, ele nasceu em 1632 em Amsterdã e morreu em 1677 em Haia, na Holanda.
A obra que o Herbert Reed cita aqui, Ética, é uma das obras mais importantes dele. Foi publicada após a sua morte. Ele concluiu a obra em 1675, mas a obra só foi publicada em 1677, no ano da sua morte. Na verdade, é Ética demonstrada à maneira dos geômetras ou Ética em ordem geométrica. Essas duas traduções para o português. Ou simplesmente Ética. E o trecho que ele cita, porque a obra é dividida em partes, primeira parte, segunda parte, terceira parte, e é uma reflexão que Spinoza faz, estou entrando muito delicadamente no campo da filosofia, não sou filósofo, mas é só um pouco, tá? Muito delicadamente. Seria uma reflexão que ele faz a partir da fenomenologia, pensando a relação do homem com o mundo. E ele trabalha muito a questão dos afetos. E aqui, né, ele divide a primeira parte, segunda parte, terceira parte, até a quinta parte, que chama-se a potência do intelecto ou a liberdade humana. Porque o objetivo da reflexão dele é entender a questão pela filosofia da relação do homem com a felicidade, né? Ele faz um paralelo entre razão e emoção. E cada parte dele tem proposições. Então, o trecho que o Herbert Reed fala é da quinta parte, a potência do intelecto ou a liberdade humana, proposição 3. Um afeto, que é uma paixão, deixa de ser uma paixão assim que formamos dele uma ideia clara e distinta. Ou seja, quando eu me aproprio, quando eu tomo consciência daquilo, aquilo deixa de sair desse campo, porque a razão passa a compreendê-lo, né? Então, migrando isso para o pensamento do... Vou voltar aqui. Como Spinoza foi talvez o primeiro a assinalar, a emoção deixa de ser emoção, logo formamos dela ideia clara e distinta. Né? Porque fala, não, você viu a obra e você se emociona. Tá, eu me emocionei, eu me apropriei dessa emoção. E aí? Isso deixa de ter validade, né? Ele vai trazer um outro pensador para contrapor. Dentre as teorias que aceitam a contemplação instantânea, a mais aceitável é a da Einfühlung, uma palavra em alemão que eu pronunciei certamente errado, de modo horrível. Espero que ninguém que fale alemão que esteja ouvindo se ofenda. Mas nós vamos colocar depois nas referências, tá bom? Vou reler de novo o trecho. Dentre as teorias que aceitam a contemplação instantânea, a mais aceitável é a de Einfühlung. É imensa a literatura desta teoria, mas foi Theodor Lipps, um dos maiores escritores sobre estética, quem lhe deu expressão clássica. A palavra Einfühlung traduziu-se por empatia, entre aspas, por analogia com, também entre aspas, simpatia, e da mesma sorte que esta significa sentir com, assim também aquela significa sentir dentro de. Que a simpatia é sentir com o outro, e a empatia é dentro do outro, entrar no lugar do outro. Quando sentimos simpatia pelos infelizes, reproduzimos em nós mesmos os sentimentos de outrem. Quando contemplamos uma obra de arte, projetamos-nos para dentro da forma da obra de arte e determinam os nossos sentimentos, o que lá achamos e as dimensões que ocupamos. Vamos ler de novo. Ó. Quando sentimos simpatia pelos infelizes, reproduzimos em nós mesmos os sentimentos de outrem. Quando contemplamos uma obra de arte, projetamos-nos para dentro da forma da obra de arte e determinam os nossos sentimentos o que lá achamos e as dimensões que ocupamos.
não se limita necessariamente essa experiência à observação das obras de arte. Naturalmente podemos nos sentir dentro de qualquer objeto que observamos, mas quando generalizamos desse modo, pouca ou nenhuma distinção existe entre empatia e simpatia. E aí ele vai usar, lembram da figura do quadro, vou mostrar mais uma vez, e aí vou ler o trechinho que ele analisa a partir do quadro. Tá? Então, de novo, eu vou mostrar a ilustração aqui, a cena do mar revolto, certo? E no cantinho aqui na ponta, o barquinho com os marinheiros dentro dele. E aí ele fala o seguinte, vamos lá. Se olharmos para esta gravura japonesa, poderão chamar-nos a atenção os homens dentro dos botes, sentindo nós então simpatia por eles no perigo. Mas contemplando-se a gravura como obra de arte, o sentimento fica absorvido pelo ímpeto da enorme vaga, quer dizer, aquela onda enorme que está cobrindo o barco. Entramos no movimento de arrasto, sentimos a tensão entre o impulso para cima e a força de gravidade, e ao quebrar-se a onda em espuma, sentimos dilatarem-se as nossas próprias garras encolerizadas contra os objetos estranhos por baixo de nós. Ou seja, na simpatia, eu me solidarizo com a narrativa, que o meu olhar apreende dessa forma que eu estou absorvendo. Na empatia, eu me deixo levar por essa forma. Eu sou aquela onda, eu me movo naquela imagem, eu me uno a ela. A ideia de você, eu gosto da ideia de que a obra de arte ela te leva para um lugar, depois te devolve. Aqui ele opera que você é levado para dentro dela, e depois você é devolvido, transformado. Que é essa experiência emocional. E só para a gente poder comparar um pouco do que ele está colocando aqui, não, vamos fazer mais um trecho. Aqui, ó. Entramos no movimento de arrasto, sentimos a tensão entre o impulso para cima e a força da gravidade. Ao quebrar-se a onda em espuma, sentimos dilatarem-se as nossas próprias garras encolerizadas contra os objetos estranhos por baixo de nós. Ou seja, somos a obra, né? E aí ele vai um pouco mais fundo, na sentimentalidade. 19. A obra de arte é, de certo modo, liberação da personalidade. Normalmente, os nossos sentimentos estão inibidos ou reprimidos. Contemplamos uma obra de arte e, imediatamente, realiza-se uma liberação. E não somente isto. A simpatia é liberação de sentimentos, mas também exaltação, retesamento, sublimação. Aí reside a diferença essencial entre arte e sentimentalidade. Esta é liberação, mas também é afrouxamento, abrandamento de emoções. A arte é uma liberação, mas também revigoração. A arte é a economia do sentimento, é a emoção cultivando a boa forma. Lindo, né? Você ter uma experiência emocional que possa te acalentar, que possa te conduzir para um caminho, isso é simpatia. A empatia, a potência da arte, a potência da obra de arte, é essa experiência emocional que te transforma, que te liberta. Aí reside a diferença essencial entre arte e sentimentalidade. Esta é liberação, mas também afrouxamento, abrandamento de emoções.
A arte é uma liberação, mas também revigoração. A arte é a economia do sentimento, é a emoção cultivando a boa forma. E para complementar um pouco essa lógica, essa reflexão, né? Eu tomei a liberdade de escolher uma obra, e aí queria fazer um exercício com vocês, né? Saindo um pouco do reading, mas só para exemplificar um pouco do que ele está tratando aqui, no que nós lemos hoje. Eu peguei uma obra do Leonardo da Vinci, que é um artista que todo mundo, né, referência, você certamente já ouviu falar, uma referência comum a todos, né? E é uma obra que eu gosto muito, é A Virgem Santana e o Menino Jesus, né? É uma pintura que mostra uma cena clássica da narrativa religiosa cristã, né? Que é Maria com a sua mãe Ana e o menino Jesus com o cordeiro aqui, né? No cantinho, simbolizando o cordeiro que ele vai ser sacrificado, mostrando um pouco da trajetória de vida dele, né? Do percurso. E eu escolhi essa obra exatamente porque a narrativa que ela nos mostra, imaginemos que você não tenha formação cristã, você não conhece a história da Bíblia, e você se depara com esta cena, né? Que é uma cena familiar, uma cena de família, né? São duas mulheres com uma criança, um animalzinho aqui, um carneirinho. Existe de imediato, quando a composição, o modo como ela está desenhada, o equilíbrio, é tudo milimetricamente estudado, projetado, construído, a forma que está extremamente bem distribuída, construída, os volumes, as cores, o planejamento, o lugar de cada figura, a troca de olhares entre as figuras, que se você observar, dá para fazer até um ângulo aqui dos olhos, né, de Santana para Maria, para o menino carneirinho, que tem uma linha, né, do olhar entre eles, enfim, a paisagem dividida. Há um equilíbrio e, ao mesmo tempo, o uso de cores, mas existe um arrebatamento que esta cena nos provoca. Como eu falei, se você conhece a narrativa e se você tem algum vínculo religioso, certamente te arrebata também por esse significado. Mas imaginemos que uma pessoa que não conhece essa narrativa, o encontro, o gesto, a composição em si, ela é tão forte, de um carinho, de um afeto que envolve todas as personagens entre si, que nos atinge. E, ao mesmo tempo, o uso das cores, dos volumes, né? Não há como a gente ficar indiferente. Você pode não se emocionar totalmente, não ser aquilo que lhe toque tão profundamente, mas certamente algum interesse a de causar e um impacto pela delicadeza, que é muito peculiar das obras do Da Vinci, né? Não tem essa coisa, em termos dramáticos, né, das personagens, uma coisa rasgada, né? Por as pinturas de narrativa religiosa, é sempre algo contido e que você é levado a quase se juntar à família, ali, no caso, as figuras que estão na cena. Te leva para dentro.
nessa ideia que o Herbert Reed está propondo, né? Recomendo, se você puder, se você estiver em casa, ou pela internet, você pode pesquisar, procurar obras, artistas, e fazer um pouco esse exercício. Olhar as imagens e observar como as obras são compostas, as formas. Pensar um pouco a respeito disso, tá bem? Por hoje, na nossa leitura, ficamos por aqui. Na próxima semana, a gente começa a discutir um pouco mais. Eu sempre fico tentando brigar, fazer, que preciso colocar o óculos, né? A gente vai falar sobre a necessidade da forma, porque até aqui, então, a gente viu esse elemento como algo que pode ter uma conexão emocional. E qual outra importância ele pode ter para a composição da obra, né? E forma e conteúdo, que é um pouco do que eu falei quando eu mostrei um pouco a pintura do Da Vinci, mas a gente vai voltar na próxima semana, tá bem? Porque ele começa a desenhar alguns elementos mais concretos que nos permitam estabelecer parâmetros. E a gente pode começar a pensar também que essas leituras, esses elementos, eles vão nos permitir construir olhares ou desconstruir olhares em vários caminhos. E a ideia é essa, que a gente possa entender a arte como essa comunicação do humano para além do agrado, do prazer e do mercado. Mas aquilo que nos conecta, que nos faz ter essa experiência que ele narra aqui no livro, né? Vou até pegar de novo aqui o trechinho. Cadê? A arte é a economia do sentimento, é a emoção cultivando a boa forma. Né? É isso. Muito obrigado. Em breve vai estar disponível já na GTV. Talvez você esteja assistindo por aqui. E depois do GTV vai estar lá no canal do YouTube. Tá bom? Muito obrigado. E nos vemos na próxima semana. Um grande abraço. Boa semana.